Sejam bem-vindos a mais um tutorial. No vídeo de hoje eu vou trazer o programa Mega, que dá para fazer algumas análises, mas a gente tem que saber utilizar e também algumas estatísticas. Programa totalmente gratuito, muito friendly, muito amigável, só no clique. Eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas que dá para fazer, algumas checagens, principalmente se você estiver trabalhando com uma sequência que seja codificadora de proteína. Tem para todos os sistemas operacionais, Linux, Mac, Windows. Fica ligado nesse tutorial para os primeiros passos do Mega. Não esquece, deixa aquele like para dar aquela força para a gente continuar sempre produzindo o melhor conteúdo para você. E se quer saber de novidades aqui no canal, se inscreve e não esquece, ativa o sininho, que aí você vai receber todas as notificações, beleza? Então segue para o tutorial em Mega 11. Hoje eu vou falar sobre o programa Mega e a utilização dele para checagem de algumas estatísticas da sua análise e também fazer pequenas análises no banco de dados. Primeiro mostrar como é que nós fazemos a checagem das estatísticas no programa Mega. Então, primeiro, nós temos que abrir e responder algumas perguntas tão importantes. Vamos lá. Eu venho aqui em File, Open a File ou a Section, a Second, seção, né? Depois de fazer algumas coisas, umas análises, você salva uma seção no Mega e abrir depois. Nesse caso, nós vamos abrir direto o arquivo no formato FAST. Lembrando que esse meu arquivo é com bivalves de água doce e a sequência é o CO1 ou COI, que é o citocromo oxidase subunidade 1, que é um gene. E é importante eu saber o organismo e o gene que eu estou trabalhando, porque o Mega vai me fazer algumas perguntas que eu vou mostrar nesse vídeo agora. Eu vou abrir aqui o meu arquivo, aí ele vai perguntar: você gostaria de fazer com este arquivo FAST? How would you like to open this FASTA file? Analyze or align file? Analisar ou alinhar o arquivo. Então eu vou botar que eu quero analisar. Aí ele vai me fazer algumas perguntas. Primeiro ele vai dizer, ó, os dados de entrada são sequências nucleotídeo, missing data. Para quem não viu, tem um tutorial aqui no canal sobre gap, porque a gente pegou alguns gap e transformou em interrogação, aumento do início e fim, que eram, na verdade, diferenças de tamanho na sequência. Principalmente quando você está trabalhando em sequências vindas da internet de diferentes trabalhos. Então elas vão ter, obviamente, diferentes tamanhos. É muita coincidência ser exatamente do mesmo tamanho de trabalhos diferentes. Pode acontecer? Pode. Mas ele vai representar aqui, olha, missing data, dados perdidos. Por quê? Porque se eu deixar o traço, o gap, ele vai analisar, olha, como gap de alinhamento e ele vai colocar como diferença. Então, interrogação é justamente que seja uma diferença de tamanho, eu não tenho esse dado, é um dado perdido. E aí é representado pela interrogação. E símbolos idênticos representados por ponto. Ok, é só uma checagem. Aí ele vem a pergunta importante. Protein Code Nucleotide Sequence Data, dados de sequência de nucleotídeo codificante de proteína? Sim, a gente está trabalhando com CO1. E aí ele abre uma tabela de código genético aqui. Tem o padrão, aí depois vem vertebrate mitochondrial, que é mitocondrial vertebrado, e depois aqui, ó, invertebrate mitochondrial, que é o que eu vou marcar. Então, bivalves de água doce, invertebrados e mitochondrial, mitocondrial, porque o CO1 é um gene mitocondrial. Aí eu clico OK, é isso aqui. O Mega abre, tá bem aqui o meu banco de dados. Veja que antes não tinha nada aqui, agora apareceu. E essa opção aqui, ó, Close Data, para fechar os dados. É só clicar aqui, ele fecha os dados, estão abertos. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir, abrindo na minha outra janela aqui, ele vai abrir o meu banco de dados, tá aqui, ó, que é o explorador de dados de sequência. Então, aqui eu posso verificar, vou diminuir isso aqui, e ele mostra, tá vendo, ó, a primeira sequência, e aí ela usada como padrão e as outras como comparação. Os sítios que tem, né, os indivíduos são iguais à primeira sequência que ele usa como padrão, ele vai botando o ponto, quer dizer idêntico. Lembra que nós marcamos lá o símbolo idêntico? Quando há diferença, há uma mutação, ele põe por extenso o nucleotídeo diferente. Então aqui nós temos todo o banco de dados. O que é interessante a gente ver aqui, ó, ele tem alguns highlights, é só botar o grupo. Eu posso vir aqui, ó, highlight, ou eu posso usar os principais que são aqui, ó. Só botar o mouse em cima que ele dá o nome, que é o que aqui eu tenho o highlight de conserved site, que é os sítios conservados, né? E aí se eu clicar, ó, ele vai destacar. Veja que no último a interrogação ele não leva em consideração. Se eu não tivesse colocado interrogação, que ele considera como dados perdidos, então ele não vê diferença. Se ele tivesse aqui, ó, onde todo mundo é igual e tivesse deixado os gaps, o que que aconteceria? Ele ia ver como diferença e ia mudar a estatística do meu banco de dados. Então eu tenho aqui, ó, 334. Aí você pode dizer assim, mas Guilherme, que ele mostra, olha, tem interrogação bem aqui, mas também tem aqui em cima, né? Onde não tem mutação nenhuma, é conservado. E a interrogação não é colocada como diferença. Aqui ela não é diferença. O que é diferença são essas outras mutações aqui, ó. Eu posso ver também os sítios variáveis. Se eu clicar no V, ó, variable. O meu inglês aí, meu inglês The Books on Detail, acho que é variable, tá? Então se eu ponho o mouse aqui em cima, ó, que é sítios variáveis, é o V, né? Highlight, destacar. E aí veja,
"Ah, mas a interrogação tá", mas é por causa das mutações daqui de cima e não da interrogação. Se eu não tivesse colocado interrogação, tivesse deixado os gaps, ele ia colocar tudo isso aqui como sítio variável. E outra, quando eu coloco aqui, ele põe os números aqui, eu não preciso contar aqui, ó, conserved 334 de 454, conservado. Vamos dar aqui para variáveis. Ele põe aqui, ó, variáveis 120 para 454. Mas lembrando, para quem já estudou aí filogenia, né, os métodos genéticos, sabe que nem todo sítio variável ele é informativo para a parcimônia, o método de máxima parcimônia. Então, eu posso destacar só os informativos de parcimônia aqui no PI, Highlight Parsimony Informative Site. Quando eu clico aqui, ele mostra que apenas 86 dos 454 são informativos para parcimônia. E o S é o singleton, que é justamente onde eu tenho, ó, somente o indivíduo, e aqui no último, que é o indivíduo mais diferenciado, ele tem mutações que são somente dele, são mutações únicas. Então, aqui eu consigo destacar os singleton, mutações únicas, e eu tenho 34 singleton ao longo de todo o banco de dados. Isso aqui é muito legal para usar esses destaques. São estatísticas aí. Uma outra questão, como a gente tem aí uma sequência codificante, veja que aqui em cima ele vai marcando de 3 em 3, tá marcando os códons, e ele pode traduzir. Então, se eu clico nesse botão aqui, eu vou fazer a tradução para aminoácidos. Mas veja, se é um gene, ele deveria ser conservado. Tem tudo isso de mudança, às vezes, dentro da mesma espécie, mudança de aminoácido num gene. Isso aqui não é uma coisa que se vê plausível. Outra, ele representa, tá vendo o asterisco aqui, ó? Isso é um códon de parada ou códon de terminação, como você preferir. Que esse códon, ele deve estar no final de um gene. Por quê? Porque é justamente o que vai falar ao longo da leitura no ribossomo, é o códon que vai falar, ó, aqui acaba a produção da proteína. Então ele não pode estar no meio. Se eu clico aqui, ó, ele mostra entre 99, 200, 201, que são as 3 nucleotídeos do códon. Tá mais ou menos na metade, menos da metade. E eu vou ter um códon de parada. E aqui em cima também tem, ó. E quando tem ponto, significa que como esse aqui é um códon de parada, todos esses também são. Então isso aí tem alguma coisa de errado. Errado o quê, Guilherme? O meu banco de dados está errado? Não. A percepção dele. Porque lembra que ele está considerando desde o primeiro sítio a montagem de um códon. E pode não ser isso? Sim. E eu vou bem aqui, ó, nessa bandeirinha, esse V com uma bandeirinha, que é a opção Edit, Select Genes and Domain, que é editar e selecionar genes e domínio. Então, quando eu clico, abriu aqui na minha outra tela, vou trazer aqui, ele dá essas informações, olha, que o nível está usando os dados, está indo do sítio 1 até o último, que é o 454, está marcado como codificante, e ele está dizendo, ó, o códon inicia no primeiro sítio. Aí eu posso editar isso. Como? Ele dá as opções aqui, ó. E isso, é claro, eu só vou utilizar em quem é codificante. Quem não for não forma aminoácido, não é verdade? Não é codificante, então não vai ter essa problemática. Mas como ele é codificante, vamos testar aqui, ó. O códon inicia, códon start, tá no primeiro sítio, eu passo para o segundo sítio, second site. Aqui, ó, já mudou e eu dou OK. Aí ele vai reiniciar aqui, ó, fazer a mudança. Aí veja que o T aqui, ele foi isolado, considerando ele terceira base do códon anterior. Então o códon agora está iniciando, tá vendo que ele agora envolve esses três, porque ele está considerando que o códon inicia aqui. Esse aqui está de fora para formar códon. Aí eu venho de novo aqui, ó, nesse botão UUC, aí tem um tracinho para PHE, que na verdade é a tradução. Então, vou mudar. Ainda continua com muitas mudanças de aminoácido. E olha aqui o nosso amiguinho códon de parada. Vamos ver se tem mais. Olha aqui outro, bem aqui, tá vendo? Ó, todo mundo teria códon de parada. Isso tá, ó, 203, 204, 205, menos da metade, uns 454. Então ainda não é no segundo ciclo. Vamos tentar a terceira opção. Voltando aqui, ó, no botão para editar e selecionar genes e domínios. Eu venho de novo aqui, editar. Eu vou mudar de segundo para terceiro ciclo, ok? Ok? Aí ele já muda e veja aqui, ó, o T e o outro T, eles estão envolvidos como os dois pertencentes ao códon anterior. O códon, de fato, começa aqui. E o que eu posso fazer a análise para fazer a tradução é a partir daqui, porque esse códon aqui está incompleto, então eu não sei o que ele representa. Aí quando eu faço, fora esse, que é o mais distinto, veja como ficou limpo. Nós temos, ou seja, poucas mudanças no restante do banco de dados maior. E aí, vejam que não tem um códon de parada, porque no meio do gene não pode ter códon de parada. O gene vai ficar pela metade? Não. Então, isso significa que a gente descobriu que o nosso banco de dados, que é codificante, ele está iniciando um códon a partir do terceiro sítio. O primeiro e o segundo sítio fazem parte de um códon anterior. Ah, eu vou tentar recuperar o meu banco de dados para conseguir essa primeira base, e aí
Pode, isso aí vai com você. Mas isso aqui são algumas estatísticas interessantes que a gente pode trabalhar aqui no Mega. Eu posso fechar essa janela e aqui, né, eu continuo com meus dados abertos. Isso aqui são algumas das opções que o Mega traz, ó, diversidade, matriz de distância, dá para computar, ó, a distância para par, e ele faz as análises filogenéticas aqui, ó, maximum likelihood, máxima verossimilhança, neighbor join, agrupamento de vizinhos, minimum evolution, evolução mínima, UPGMA e máxima parcimônia. Não dá para a gente usar um programa para escolher o melhor modelo evolutivo, dá para você fazer algumas opções aqui no Mega, mas não é tão robusto quanto outros programas. Então, numa outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês. Dá para a gente fazer algumas análises filogenéticas aqui? Dá sim. Então, beleza, nós vamos fazê-la e vamos aprender. Mas isso fica para um próximo vídeo. Então, galera, se você gostou do vídeo, quer mais conteúdo como esse, ou quer outro conteúdo ou outra dúvida que você tenha dentro do programa, coloca nos comentários aí que eu vou responder, tentar atender a pedidos. Ficou com alguma dúvida aqui no vídeo? Coloca aí também nos comentários. Com certeza eu vou responder na medida do possível a cada um de vocês. E não esquece de deixar o like. Quer mais conteúdos como esse, saber de novos vídeos, receber notificações de novos tutoriais que chegam no nosso canal? Se inscreve e não esquece de ativar o sininho. Então, até um próximo tutorial, próximo vídeo. Um forte abraço. Fui.